Muito boa tarde, Imperatriz, região Tocantina. Ei, coisa boa! Estamos de volta. Uma excelente tarde para você que está conosco em mais uma edição. E agora, nesta quinta-feira, graças a Deus, agora Imperatriz com você no 19.1. Tá aí para você e a todos vocês o nosso carinho. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência que cresce cada vez mais, viu? Então a todos aí o nosso carinho, quem nos acompanha pelo 19.1 e também quem está nos acompanhando aqui, ó, tvmeionorte.com. tvmeionorte.com você pode acessar em qualquer parte do Brasil e do mundo e aí você nos acompanha em toda a nossa programação. Agora há pouco estava em casa, né? E estava lá almoçando e assistindo o companheiro Roma, né? No Ronda Policial ali. Roma, grande abraço aí. E a todos, e da sequência aí começou, portanto, o nosso esporte. E vem coisa, está chegando coisa por aí, né, Denis Lopes? Vem mais novidade, vem novidade por aí. Fique ligadinho e vai espalhando, portanto, aí a nossa programação e os nossos programas. Vai nos acompanhando. Por falar em acompanhar, obrigado a você também que nos segue lá no Instagram. O Instagram tá aí para você também, @tvmeionorteitz. Segue a gente e aí no Instagram você tem notícias o dia inteiro. E depois, se você quiser rever esse programa e os demais programas também, os anteriores, você pode acessar também o YouTube. O YouTube também está aí para você, à sua disposição, com todos os programas gravadinhos para você assistir novamente TV Meio Norte Imperatriz, certinho? Então tá aí para você. Nosso carinho e o nosso zap, né? Fica aí mais uma vez o nosso zap inteiramente à sua disposição, 982264955, beleza? Pastor, Muito bem, diga lá, Denis Lopes. nós vamos falar de saúde do coração, né? É isso, hoje daqui a pouquinho nós estaremos entrevistando aqui o Dr. Vitor, que é cardiologista, e a gente vai estar falando sobre saúde do coração. Então se prepare aí para que você também possa ficar bem informado. E a gente tem visto aí alguns casos, né? Quase todo dia, ou pelo menos aí toda semana, a gente está vendo nas redes sociais, que corre muito rápido, né? Pessoas que têm um mal súbito, né? Pessoas que morrem assim de repente, está no trabalho e de repente, a gente inclusive tem visto aí casos de jogadores em campos, né? Apresentadores que estão no ar, de repente um mal súbito. Por que isso acontece, né? Quais são as causas? E quais são também um trabalho preventivo, né, nesse sentido. Vamos conversar, portanto, hoje com o cardiologista, Dr. Vitor Neto, vai estar conosco aqui no nosso Agora Imperatriz, então fique ligado. E também, vamos perguntar para ele a questão de pressão alta, né, hipertensão e outros problemas relacionados aí à nossa saúde e à saúde do coração. Beleza? Pastor, homicídio hoje pela manhã, né? Diga lá, Denis. Regis. Homicídio hoje pela manhã. Ah, sim. A gente começa falando, infelizmente, a gente tem que tratar aí essa questão aí de assassinatos. E um homicídio hoje pela manhã no Sebastião Regis também, mobilizando aí a polícia. E um homem de 25 anos, né, Denis? 25 anos, ele foi executado a tiros, né? Então não é um simples homicídio. A polícia, nas investigações, vê que há indícios de execução. E isso aconteceu dentro da própria casa. Confira os detalhes aqui com Fabi Herênio, na tela. O homicídio aconteceu nesta casa, na Avenida Principal 1, no bairro Sebastião Regis. Bruno Lima Rodrigues, de 25 anos, foi assassinado com pelo menos 3 tiros. Segundo moradores que não quiseram gravar entrevista, os bandidos pularam o muro da residência e renderam a mãe da vítima. O crime aconteceu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Segundo testemunhas, Bruno estava em casa dormindo quando 3 homens armados invadiram a residência e atiraram contra ele. Ele ainda chegou a gritar por socorro, correu, mas não resistiu e o corpo ficou estirado aqui na primeira área da casa. De acordo com a polícia, Bruno era um ex-detento que já tinha sido preso por assalto e cumprido pena no presídio do Itamar Guará. E há uma semana estava em liberdade. Para o delegado Praxísteles Martins, o crime pode ter ligação com briga entre facções. Ele foi condenado por assalto, né, por crime de roubo qualificado e saiu recentemente da prisão depois de ter cumprido pena. Saiu há aproximadamente uma semana e voltou a residir num bairro onde predomina uma agremiação criminosa rival da que ele integrava. E provavelmente esse foi o motivo do homicídio,
né? Os autores ingressaram na casa dele hoje cedo e depois de renderem a mãe da vítima e a filha da vítima, foram até o quarto onde a vítima estava e dispararam algumas vezes na direção da vítima, que ainda tentou fugir, mas acabou falecendo no local. Em 2022, já foram registrados 20 homicídios em Imperatriz, 5 só no mês de março. Apesar desses números, houve uma redução nos casos de assassinatos quando há uma comparação com o ano passado, que nesse mesmo período já havia registrado 22 mortes. A Delegacia de Homicídios segue investigando os casos. A Delegacia de Homicídios, ela atua com a equipe em regime de plantão. Sempre que ocorre um homicídio, vai ter uma equipe que está em plantão que vai ser deslocada até o local do fato. E isso tem ajudado bastante a levantar as informações iniciais, que são as mais importantes para que a gente chegue à autoria desses eventos. Isso aí tem ajudado bastante, né? Ao longo desses últimos anos, nós temos conseguido aumentar o número de casos elucidados. Isso aí se deve principalmente à coleta dessas informações logo após a ocorrência desses crimes. Aquela velha história, né? Que enquanto está preso, cumprindo pena, ele deixa de ser um risco para a comunidade e, ao mesmo tempo, a vida dele está preservada, né? Claro que acontece casos dentro da prisão também, mas ali está. Quando sai, aí, de repente, aí vem. Sabe aquele ditado, né? Que a vingança é um prato que se come frio, deixa passar, e quando esfria, então acaba acontecendo casos como isso. Lamentável. Sempre a mãe, né? Família, de um modo geral, sofre e em muito nessa situação. Olha, um avião da Força Aérea Brasileira trazendo brasileiros e familiares que estavam na Ucrânia, já está no Brasil. Chegou no início da manhã a Recife, onde fez uma escala aí de 3 horas. A aeronave pousou em Brasília por volta do meio-dia. Tá aí, portanto, né, aí você está vendo algumas imagens, né, aéreas, que coisa boa, né? A gente já teve aqui, já conversamos com o Anderson, que estava lá na Ucrânia e, graças a Deus, está aqui. E outros tantos brasileiros chegando também em terras, em solo da nossa pátria amada Brasil. Roda a matéria pra gente. A aeronave KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira chegou a Varsóvia, capital da Polônia, por volta das 11 horas da manhã desta quarta-feira, horário de Brasília, levando mais de 11 toneladas de donativos para ajuda humanitária à Ucrânia. Após descarregar o material, 68 pessoas embarcaram na aeronave para retornar ao Brasil. São 43 brasileiros, 19 ucranianos com familiares brasileiros, 5 argentinos e 1 colombiano. Entre os passageiros, 16 são crianças. O voo da FAB também está trazendo ao Brasil 10 animais de estimação, 8 cachorros e 2 gatos. Antes do avião decolar com destino a Brasília, o presidente Jair Bolsonaro conversou por videochamada com a delegação. Vou dar um abraço em vocês aqui na base amanhã aqui em Brasília. O presidente também lamentou o ocorrido. Se lamenta o ocorrido, torce pela paz. Eu tenho meus limites. E isso está acontecendo e atrapalha o mundo todo. Assim como no percurso de ida, no de volta, haverá paradas técnicas em Lisboa, Portugal, Ilha do Sal, em Cabo Verde, e no Recife, Pernambuco. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, também participa da missão. Na Polônia, ele se reuniu com o chanceler polonês Zbigniew Hall. Entre os temas tratados estava, claro, a crise na Ucrânia e o incremento da cooperação entre Brasil e Polônia. Tá aí, portanto, né, graças a Deus, mais aí um grupo chegando e outros tantos chegando também em outros países, e devemos continuar pedindo a Deus por aqueles que ficaram e ficam lá ainda, né? E é muito difícil, mas um momento de alegria, satisfação. Como é bom a gente chegar em casa, né? E encontrar, apesar do nosso país, né, com tantos problemas, dificuldades, mas a gente viver essa ausência desse tipo de guerra. Tem outras guerras internas aqui,
mas esse tipo de guerra aí nunca é fácil, né? Nunca é fácil. E é interessante também que o governo federal não se preocupou apenas com as pessoas, mas também com os animais de estimação que foram chegando também, que foi também o intuito de, imagine, você só trazer as pessoas e deixar o animalzinho de estimação lá, e imagina. Então foi assim um gesto também. E aliás, teve até uma comemoração ali. Põe o vídeo aí, Daniel. Felicidade, né? Tá aí, então, eles comemorando, né? E aplaudindo justamente aí estar em casa. Olha, e por falar nisso, a gente entrevistou aqui, quando ainda estava lá na Ucrânia, o Anderson, jogador de futebol, o Anderson, aqui de João Lisboa. Nós tivemos também ele sendo entrevistado aqui no nosso programa de esporte. Foi quando? Foi antes de ontem, né, Denis Lopes? Que o Anderson esteve aqui? Sim? É isso? E esteve aí sendo entrevistado. E amanhã nós vamos conversar com o Lucas. O Lucas é um estudante de medicina que está na Rússia. E a gente já marcou com ele para que ele possa estar conversando conosco para ver esse outro lado. Conversamos de pessoas que estavam na Ucrânia. E o Lucas está em Moscou, lá na Rússia, e a gente vai estar conversando com ele também para saber esse outro lado, né, de brasileiros que estão na Rússia como ele, ou estudantes ou moradores, pessoas que foram lá a trabalho, e como está essa situação lá. Então amanhã a gente conversa com o Lucas aqui no nosso Agora Imperatriz. Vamos ver ao bloco, né, Denis Lopes? E ainda hoje eu estarei conversando aqui com o Dr. Vitor, cardiologista, e a gente vai estar falando sobre saúde do coração, hipertensão e outros assuntos relacionados aí à nossa saúde. Portanto, fique ligadinho, porque a gente volta já já. Você está vendo aí a Bernardo Saião, né, movimento ali. Esse movimento aí, você está vendo os carros parando aí, é que lá na frente tem a Santa Teresa, né? A Santa Teresa, logo aí no outro quarteirão, e aí emperra um pouquinho aí, mas está fluindo, está fluindo. A gente volta já já. Fidelis Uchoa assumiu hoje pela segunda vez o mandato de vereador em Imperatriz. Fidelis teve nesta última eleição votação aí de expressiva, 1.963 votos, sendo o terceiro candidato a vereador mais votado da cidade em seu primeiro mandato. Fidelis apresentou aí projetos de vídeo monitoramento, né, implantado aí pela prefeitura, instalação aí de base do GTA, implantado aí pelo governo do estado, a questão de fábrica de bloquetes também, e acreditamos, né, que justamente aí, amanhã que a gente vai conversar com ele aqui, Denis, vamos estar conversando com o vereador, agora empossado hoje pela segunda vez, o Fidelis Uchoa, e acreditamos que, portanto, ele vai poder estar respondendo algumas perguntas aqui ao vivo, mas só comunicando, portanto, que Fidelis Uchoa está mais uma vez vereador em Imperatriz. Moradores ali do Sebastião Regis estão reclamando barbaridade ali da qualidade da água, saneamento básico, né? Uma situação aí em que ontem já teve reclamação aqui, né, Denis? Mandaram para a gente vídeos, tentamos contato com o Adonilson, e o Adonilson, portanto, ele mandou um retorno, uma resposta sobre essa situação. Mas o Messias Júnior também foi conferir isso de perto. Messias, conta, mostra. Olha aqui no residencial Sebastião Regis, a água da Caema ultimamente só serve exatamente para esse tipo de trabalho, para os pedreiros usarem nas construções, porque para consumo humano tem que ser água mineral e aparentemente não é barato porque o consumo é muito grande e todo dia tem que comprar, né, amigo? Todo dia nós temos que comprar água aqui, todo dia, todo santo dia. R$8. Lá em casa, como é 4 pessoas, nós usamos 12 galões desses grandes, 12 galões por semana lá em casa, porque somos muita gente, somos 4 pessoas. 4 pessoas tomando água todo dia, vai 12 galões por semana. Aí fica difícil a gente pagar água cara do jeito que a gente paga e ainda tem que comprar água mineral para beber,
que a água aqui só serve mal para fazer comida. Inclusive, você tem que trazer para o trabalho água mineral também, né? Água mineral também, exatamente. Tem todo... E aqui não consome só 1 litro por dia? Ah, não, aqui consome muito. Aqui nós tomamos 5 litros de água aqui tranquilo. Pois é, porque a partir do momento que o cidadão vai fazendo esforço físico, o trabalho de pedreiro não é um trabalho maneiro e realmente a sede também é grande. E é uma situação extremamente delicada. Recentemente, mais precisamente na noite da última terça-feira, aconteceu uma manifestação. O senhor participou da manifestação? Não participei não, mas teve. Mas aconteceu aqui, A né? respeito do melhoria da água, para melhorias. Porque muito ruim. Às vezes quando a gente banha também, à noite, coça. Até coceira também. Cloro, é muito cloro. Quer dizer, nem para tomar banho não está servindo. Às vezes coça à noite, se coçando aí, não sabe o que é, aí a gente é da água. E quer ver subir numa caixa assim, você vê. Sobe, você pode tirar assim como se fosse sal, só mesmo? cloro. A gente manda limpar de vez em quando, a gente tira e só o puro cloro. Só tem uma caixa aqui no bairro mesmo? Só a caixa. Rapaz, na verdade tem água, só não é própria para o consumo, né? Não presta para beber, só mesmo para lavar roupa, cozinhar e serviço, você está falando. E até para cozinhar às vezes também pode ser prejudicial, né? E aí tem uns 2 anos que morreu uma senhora do rins, Foi mesmo. que consumiu água aqui. Foi constatado que seria consequência da Do água. rins, foi, da água. Aí nós não bebemos, as crianças aqui nós não bebemos, porque se beber é dessas crianças. Obrigado vocês dois, bom trabalho. Fique agora com o vídeo da manifestação dos moradores na noite da última terça-feira aqui no bairro Sebastião Regis. Veja o vídeo. Nós estamos aqui fazendo uma manifestação pacífica, pedindo que a CAEMA venha resolver o problema da água, que ela tem um pó branco, é uma água imprópria para o consumo humano. E muitas famílias não têm condições de pagar essa água e é obrigado de comprar água mineral, porque todos têm que comprar água mineral. Então, muitos se sujeitam a tomar, estão adoecendo, muitas crianças adoecendo. Quando a gente lava a caixa, tem um pó uma quantidade grande de pó branco que ninguém sabe o que é, mas que está adoecendo as pessoas. Nós estamos aqui fazendo essa reivindicação para chamar a atenção das autoridades, do superintendente da CAEMA, dos nossos deputados Marco Aurélio, do deputado Rio do Amaral, do nosso deputado também Antônio Pereira, para que possam vir na comunidade, para que nós possamos conversar com eles e nós mostrarmos o que está acontecendo, o descaso com a água, com a falta de água de qualidade que nós temos, com a falta de esgoto, porque nesse sentido o bairro está abandonado. Bom, a nossa repórter Fabi Irene foi conversar justamente aí com o gerente regional da CAEMA. Ontem tentamos um contato com ele, mas ele estava em viagem, chegando a Imperatriz, não deu para nos atender, mas atendeu a nossa equipe hoje. Mostra aí, põe na tela. Olá, muito boa tarde para você, boa tarde também para quem nos acompanha. A nossa equipe veio aqui até a sede da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, na CAEMA, para falar com o gestor aqui da entidade, o Adonilson Lima, sobre alguns problemas que a cidade vem alegando, né? Alguns moradores, principalmente ali no bairro Sebastião Regis. Adonilson, obrigada por receber a nossa equipe. A gente está vivendo um momento de ver muitos moradores ali daquela região, principalmente do Sebastião Regis, fazendo manifestações, reivindicando aí melhoria na qualidade da água. E eles alegam que realmente a água não está própria para uso, não está com a qualidade que deveria. O senhor enviou uma equipe até lá, o que o senhor pode falar sobre essa questão? Sobre o ponto específico da qualidade da água, toda aquela água que é de lá, do poço do Sebastião Regis, ela é feita uma análise química do processo da água. Nós temos esses cálculos, nós temos os documentos. É feito aqui, feito em São Luís e atestado pela Vigilância Sanitária do município. A água, na verdade, é completamente, portanto, pura para o consumo. O que as pessoas às vezes comparam é que a água não tem um sabor igual à água do Rio Tocantins, porque há uma quantidade de minerais nos nossos poços que termina às vezes tirando um pouco o sabor delicioso da água. Mas não há absolutamente, a CAEMA é uma empresa que preza, portanto, pela vida das pessoas. Então as pessoas quando falam de um pó branco, nós sempre ressaltamos que de 3 em 3 meses as pessoas limpem as suas caixas d'água, porque esse pó branco é derivado de rochas, de minérios dos nossos poços. Não há nenhum produto químico que vai matar as pessoas. A CAEMA
é uma entidade que trabalha com saneamento do Maranhão inteiro. Então jamais a gente iria fazer isso. Agora, há sempre uma preocupação em relação ao sabor. E aí eu vou até, inclusive, falei para você em off, eu vou passar todos os documentos que revelam a potabilidade, portanto, a água potável própria para o consumo, no caso do Sebastião Regis. Agora, Adonilson, uma outra reclamação que a gente recebe dos telespectadores aqui para o nosso WhatsApp da TV Meio Norte é sobre a falta de água em bairros, por exemplo, como o Habitar Brasil e também ali no Conjunto Vitória, são os mais recorrentes. Tem outros também, mas esses são muito citados pelos telespectadores. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Aqui e acolá nós temos poços espalhados por toda a cidade. Além do abastecimento que vem do Rio Tocantins, através da captação, tratamento e os nossos reservatórios espalhados pela cidade, em alguns pontos a cidade é abastecida por poços, sobre a nossa direção da CAEMA. E aí, claro, aqui e acolá uma bomba cria um problema, o equipamento queima, isso é natural de qualquer sistema operacional. E no caso específico que você cita, o caso do Habitat Brasil, nós tivemos um problema, não tivemos um equipamento de pronta entrega no mercado regional, e aí nós demoramos cerca de 5 dias para normalizar. Houve um sofrimento, eu fui lá, pedi compreensão da população, mas ontem mesmo, portanto, na quarta-feira, nós resolvemos o problema, colocamos um equipamento completamente novo e sempre fazendo isso para que a comunidade sofra menos. E mais do que isso, a gente tem ampliado bastante o programa de ampliação dos nossos poços. Quem me escuta nesses momentos na Vila Palmares, no Parque dos Bosques, na região da Vila Janaína, próximo ao Conjunto Vitória, na Vila Macedo, e além das cidades circunvizinhas, sabe que nós ampliamos essa quantidade de poços exatamente para áreas onde a população não tinha. A cidade cresceu, se expandiu consideravelmente e a CAEMA precisa acompanhar. E nós estamos fazendo isso para e passo também poder atender essas comunidades mais distantes. Tá ok, muito obrigada pela entrevista. Informações com o gestor regional da CAEMA, Adonilson Lima, e com elas eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Adonilson, aí pela receber a nossa equipe e dar uma resposta aí à comunidade. Justamente, essa comunidade agora, o que se estranha é que esse tratamento de água é o tratamento, claro, para toda a cidade. Agora, por que lá que esse pó branco? E se tem que limpar a caixa de 3 em 3 meses lá por conta disso? E por que a mesma situação não ocorre, por exemplo, aqui no centro da cidade e outros? Então, são algumas coisas que a gente precisa estar entendendo para que a gente possa dar uma resposta contente. Porque em alguns lugares aparece esse pó branco e em outros lugares, ou a maioria dos lugares, não. Então, o que eles estranham é justamente isso, né? Porque a maioria dos lugares não, e só ali que a incidência é maior. Mas está aí, né? A água tendo qualidade para se beber e não prejudicando a saúde, né? Pelo menos água precisa se ter. Daqui a pouquinho, uma entrevista com o Dr. Vitor, que já está aqui conosco, e a gente vai estar falando sobre saúde do coração. Tá aí para você a marginal aqui da nossa BR-010, a gente volta já já. Eu tenho o prazer de receber nessa oportunidade o Dr. Vitor Dias Neto, que é cardiologista na nossa cidade de Imperatriz, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre saúde do coração. Doutor Vitor, é um prazer muito grande recebê-lo nessa oportunidade. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, obrigado pela oportunidade, pastor. Muito obrigado, pastor Lércio. Muito bem, então, olha, a gente tem visto algumas situações, eu não sei se os casos têm aumentado de pessoas que têm chamamos mal súbito, e a gente vai entender o que é isso, o senhor vai estar explicando para a gente, e não sei se é um aumento de casos, ou se esses casos já vinham ocorrendo e hoje tem uma maior divulgação pela internet, redes sociais, e a gente vê, às vezes, uma pessoa, um atleta, né, que cai no campo, né, no meio de um jogo de futebol. Aqui nós tivemos, esses dias, um caso também desses, lamentável, um senhor que também, de repente, cai e ali morre naquele mesmo momento. A gente tem tido assim casos de apresentador de televisão que de repente, apresentando o programa, cai no mal súbito. O que vem a ser esse mal súbito, doutor?
Olha, esses casos relatados, né, a maior parte deles se trata de infarto agudo do miocárdio, ou seja, o ataque do coração, popularmente, né? Então, o que é isso? A pessoa geralmente tem um processo de formação de placa de gordura nas veias que vão para o coração, e aí pode acontecer uma obstrução dessas veias. Tem lá a placa de gordura, de repente rompe essa placa, expõe gordura dentro do vaso, forma um trombo, ou seja, o sangue empedra ali dentro e fecha a veia. O recado é, a veia fecha de uma hora para outra. E aí o músculo que recebe esse sangue acaba sofrendo, né? E esse sofrimento desse músculo a gente chama de infarto. Na verdade, não é bem sofrimento, é a morte do músculo mesmo, entendeu? Isso desencadeia uma arritmia e uma parada cardíaca, né? Então, esse caso recente que houve aqui na cidade, um senhor de 77 anos, né, que teve esse mal súbito, que teve esse infarto fulminante, infelizmente não conseguiu, houve o socorro, mas não foi possível que ele sobrevivesse, né? E a gente vê vários casos de fato. É importante destacar que o infarto agudo do miocárdio é a principal causa de morte no Brasil. Tá? Então é o infarto, o AVC, que é o popular derrame, né, o acidente vascular cerebral, né? E assim, é claro, há 2 anos a gente teve a Covid aí como uma causa de morte importante. Esse aumento pode ser, tem alguns estudos já mostrando isso, que tem a relação com a pandemia. A gente pode destacar aí 2 situações. Primeiro, as pessoas deixaram muitas vezes de procurar o médico para cuidar da pressão, para cuidar do diabetes, por conta da pandemia. Muita gente ficou com medo de ir no médico com razão, né? É aquela demanda reprimida. Exatamente. Né? Nós já até falamos a respeito disso, que a gente ficava até com medo de ir no hospital, de procurar uma consulta mais reservado, mas os problemas outros se agravando, é isso? Sem dúvida. E assim, tem outra situação também. O Covid, por si só, causa uma reação inflamatória muito importante no organismo. Então, ele pode, depois de um tempo, desencadear reações de formação de placa de gordura, de aterosclerose. Tá? Então, a gente tem visto isso também. Alguns infectologistas, inclusive, têm recomendado que os pacientes pós-Covid passem em check-up, em consultas de rotina para prevenção cardiovascular, porque a gente tem visto esse aumento de fato. Tem algum, após esse pós-Covid, esses exames podem ser feitos em que tempo logo após? Olha, não tem uma regra estabelecida, né? Mas assim, geralmente a gente costuma esperar o quê? 15, 30 dias para que o processo fique mais tranquilo, né, com relação ao Covid, e você consiga fazer os exames e não ter tanta influência do Covid em si, né? A chamada pressão alta, né? Que hoje, tantos casos aí que a gente ouve, pressão alta, pressão alta, pressão alta. O que tem causado, se é que tem causado um aumento, e o que tem causado? É fundamental falar em pressão alta, ainda mais aqui na nossa cidade a gente vê que tem uma prevalência, ou seja, um número de pessoas com pressão alta absurdo, né? 3 em cada 10 brasileiros têm pressão alta e, assim, eu não tenho um estudo, mas eu estou aqui há 3 anos na cidade e o que eu vejo de paciente com a pressão alta é um absurdo, tá? O que causa isso? A pressão alta tem tanto um fator genético, familiar, ou seja, pessoas que o pai e a mãe já são hipertensos têm mais chance de ter pressão alta, a questão dos hábitos de vida, isso é fundamental. Então, o consumo de sal, né? O maranhense geralmente come muito sal, comida muito temperada, né? Isso é um problema grave. Então, carne de sol, alimento condimentado, tempero pronto, esse tipo de coisa é muito complicado, né? Então, hábitos de vida, sedentarismo, e hoje em dia a gente fica na frente da tela, né? No celular, no tablet, no computador, e não faz atividade física como no passado, né? Então, sedentarismo, consumo de sal, então a dieta inadequada, fator genético, né? Diabetes, que também pode propiciar pressão alta. Então está tudo mais ou menos interligado. Obesidade, que é um problema gravíssimo, tá? Cigarro, bebida alcoólica, também são outros fatores que podem aumentar a pressão arterial. Agora, uma das coisas que a gente observa também nós somos nesse país, nesse nosso Brasil, que é um país continental. E o doutor Vitor é lá de Campinas, São Paulo, né? Eu também sou de São Paulo. Lá para São Paulo, sul-sudeste, nós somos muito habituados a comer mais verduras, legumes. Aqui nem tanto. E aqui a gente vê logo cedo aqui, o nosso costume é logo cedo, café da manhã é a panelada, né? Ou seja, um pratão de panelada e além desse fator gordura e o clima quente,
né? Isso tudo também acaba contribuindo? Sem dúvida. Tá? Clima quente, comida muito condimentada, além da panelada, a quantidade de arroz que as pessoas comem, que é um absurdo, é muito arroz. Né? Então, Maranhense gosta de arroz. Né? É muito carboidrato, aumenta triglicérides, aumenta a aterosclerose, piora a diabetes, proporciona diabetes. Então, assim, realmente os hábitos de vida são muito importantes, né? Para a gente conseguir viver mais e viver melhor. Agora, quer dizer, não é porque... Eu estou até fazendo essa comparação de lá a gente comer mais legumes e aqui as pessoas nem tanto, mas também, por outro lado, lá a gente... Bom, isso de maneira geral, né? Esses hábitos começam a ser lançados lá para o sul-sudeste e vai se espalhando para o Brasil. A questão de fast food, né? Muitos lanches também que a gente come. Ou seja, a nossa alimentação precisa ser repensada, né? Sem sombra de dúvida, tá? Faz coisa de 3, 4 semanas, saiu um estudo mostrando que hábitos de vida saudável do ponto de vista alimentar, ou seja, uma dieta equilibrada, aumenta em 13 anos a expectativa de vida da pessoa. 13 anos? 13 anos. Dá para fazer aí 3 faculdades, né? Dá para fazer. Olha só que coisa, viu? Doutor, deixa eu perguntar aqui uma coisa também, que eu até comentei no rádio, a gente até fez o convite para o doutor estar lá conosco. Mas eu falava ontem de uma notícia que saiu e a gente ficou... Quando eu mencionei, eu recebi muitas ligações, até porque muitas pessoas fazem o uso do medicamento. A notícia é que os remédios com losartana estão sendo recolhidos aí pela presença de impureza que pode trazer riscos aí à saúde, como o câncer. Então, a Medley, de modo em particular, estão recolhendo esse medicamento. Aí, quando eu falei a respeito, e hoje eu vi em outros meios de comunicação replicar muito essa questão. Mas aí a pergunta é, as pessoas que estão ouvindo isso, e é a grande preocupação, eu até disse, olha, não pare de tomar seu medicamento sem consultar o teu médico, né? Ou ele suspendeu, ou pôr um outro medicamento. Agora, esse recolhimento está acontecendo mesmo no Brasil, pelo menos pela Medley. E o comportamento deve ser esse, não mude qualquer coisa sem antes consultar o médico. O ideal, esse caso específico do losartan, como o pastor bem falou, é desse laboratório especificamente. Então, assim, é um recall, né? Ou seja, eles estão recolhendo a medicação porque eles notaram que tem mais impurezas do que deveria nessa medicação. E é preventivo, né? Não é algo que já confirmado, que já deu... Não. É preventivo. É que geralmente esse tipo de... A indústria farmacêutica tem uma série de alertas que chega uma hora que vê que está numa quantidade, eles fazem um controle de qualidade muito estrito, né? E que a Anvisa faz o controle junto com eles e tudo mais, faz a fiscalização, e quando tem uma composição que está inadequada, eles são obrigados a recolher, tá? Então, é mais uma segurança. De fato, parar de tomar o remédio por conta própria não se deve. Nesse caso específico, o losartan, ele é a medicação antihipertensiva mais prescrita no Brasil. Pois muita gente me ligou e querendo saber. Mas assim, o que o paciente pode fazer por conta própria? Não comprar o dessa empresa, e comprar o de outra empresa, até que eles tenham lotes que não tenham essas impurezas, entendeu? Porque o losartan é ali um princípio ativo, é isso do medicamento? O princípio é a losartana potássica, né? O losartan já é um nome comercial. Mas hoje em dia você tem genérico, você tem remédio de marca, você tem um remédio de referência. Então, assim, você deve ter o quê? Umas 20, 30 opções de medicação que não o desse laboratório específico, tá? Então, assim, trocar o medicamento é um pouco complicado, você poderia trocar pelo mesmo medicamento de outra marca. De outra marca, né? De outro laboratório. Então, isso é importante. Diabetes. As ocorrências hoje, o que é, para quem não sabe, ouve muito falar, mas às vezes a gente não sabe o que é. A diabetes, ela tem tido uma incidência maior? O que é e se tem tido essa incidência? O diabetes é uma doença em que a pessoa tem um aumento da glicose do sangue, ou seja, um aumento do açúcar do sangue, tá?
E esse açúcar em excesso no sangue acaba gerando uma série de problemas. Então, aumenta a deposição de gordura nas veias, aumenta a chance de ter problema nos rins, aumenta a chance de ter problema no coração, piora a circulação, né? Que a gente vê aqueles diabéticos às vezes que faz amputação, a circulação fica prejudicada. Então, é o aumento do açúcar do sangue. Isso acontece, geralmente, porque para controlar o açúcar do sangue, a gente produz uma substância chamada insulina. E a pessoa, às vezes, produz essa insulina, mas não produz o suficiente para baixar esse açúcar do sangue. Tá? A gente considera diabético aquele que tem uma glicemia de jejum, que é o exame de sangue que se faz para ver o açúcar do sangue, né? Maior ou igual a 126. E o famoso pré-diabetes é entre 100 e 126, que já seria uma zona de alerta, assim, de alarme para tomar cuidado. O que gera o diabetes? Então, hábitos de vida inadequados, a gente conversou aqui agora a respeito do carboidrato, ou seja, da quantidade de arroz que as pessoas comem, que é excessiva. Então, hábitos de vida inadequados, como dieta rica em carboidratos, em açúcar, em doces, esse tipo de coisa, comida industrializada. Obesidade, né? Então a gente vê que a obesidade, principalmente essa obesidade que acumula na barriga, né? Ela produz uma série de hormônios que prejudica a ação da insulina e aumenta o açúcar do sangue. Tá? A própria idade, então a gente vê que a pessoa fica mais velha, às vezes desenvolve diabetes também. Fatores genéticos, então o pai, a mãe é diabético, a pessoa desenvolve diabetes. Tá? Então é multifatorial a questão do diabetes. Mas o aumento da prevalência, o aumento dos casos de diabetes é flagrante. Tá? A gente percebe isso no dia a dia também. Agora, é importante, às vezes a gente, quando fala em açúcar, mas muita gente diz assim, mas eu não como muito doce. Mas aí o doutor falou há pouco aqui, que esses carboidratos, eles se transformam em açúcar, é isso? Excelente, pastor, que bom que o senhor falou disso. Isso é fundamental. Não é só o açúcar, né? Então, aquilo que é carboidrato, então pão, massa, cuscuz. Que coisa. O cuscuz também, doutor? Também é carboidrato. Arroz. Tá? O arroz é o grande vilão nessa parte. No nosso organismo, ele se transforma em glicose, ele se transforma em açúcar. Então, é um problema. Tá? Tem que parar de comer tudo isso? Não. O ideal é a gente ter uma alimentação que seja variada, ou seja, um pouquinho de cada coisa. Então, você não precisa deixar, mas eu vou deixar de comer arroz, eu não consigo. Não tem problema. Coma menos, entendeu? Tudo em excesso na vida é problema, entendeu? Então, assim, tem que ter moderação no consumo desses alimentos. Muito bem. Doutor Vitor, eu quero agradecer sua presença aqui, sua participação, e com certeza teremos outras oportunidades para a gente poder estar batendo um papo e informando. Eu creio que o melhor tratamento para tudo na vida é a informação, porque eu sei que algumas pessoas, pela informação, já começou a se preocupar um pouquinho mais, e esse tipo de preocupação é boa, porque nos leva a precaver, né? A nos prevenir. A gente agradece muito sua presença aqui, viu? Eu agradeço a oportunidade, deixo aqui a mensagem para as pessoas que se cuidem, então, cuidar da pressão alta, cuidar do diabetes, cuidar do colesterol, diminuir a obesidade, parar de fumar, fazer atividade física, controle de estresse, que também é importante, né? E ter uma dieta mais saudável possível, tá bom? Esse é o recado nosso aqui de prevenção cardiovascular. Muito bem. E da outra oportunidade, vamos falar aí sobre fatores emocionais também. Pode ser, que a gente poder estar tratando também, que é um outro fator, e aí a gente vai deixar para o próximo encontro aqui, se Deus quiser. Tá bom? Muito obrigado. Grande abraço. Obrigado. Segura aí que a gente volta já, rapidinho, não demora nada. Olha, a Petrobras anunciou nesta quinta-feira que vai reajustar o valor da gasolina, diesel e o gás de cozinha, o GPL, aí nas refinarias. Conforme anúncio da estatal, após 50 dias, ou melhor, 57 dias, quase 2 meses aí sem reajuste, o novo valor valerá a partir desta sexta-feira. Para as distribuidoras, o preço médio da gasolina vai custar R$ 3,86 por litro. Isso para as distribuidoras, né? Isso significa o quê? Um aumento aí de quase 19%, 18,8%. Já para o diesel, o preço médio vai ser de R$ 4,51 por litro, tendo uma alta aí de quase 25%. Que coisa, rapaz! 24,9%. Então tá aí. Não é fácil não, hein? Ou seja, a gente está passando assim. Olha, o GLP, que é o gás de cozinha também, que a gente usa aí no nosso dia a dia, está sofrendo também um reajuste, 16%. O preço médio, que era de R$
3,86 passará a 4,48 por quilo, o equivalente aí a R$ 58,21 por 13 quilos, porque é por quilo, né, que se vende aí. Agora, rapaz, difícil, viu? Eu sei que é o seguinte, a gente já se preocupava, porque o botijão de gás passava. Vamos fazer uma matéria a respeito, hein, Denis? Fazer uma matéria aí para ver quanto é que fica aqui nas distribuidoras, porque aqui já tinha passado de R$100, né? Dia desses tinha passado de R$100. Tem lugares aí para o Brasil que está 140. Então, uma grande dificuldade que a gente está encontrando aí com essa questão, toda essa situação de guerra, né? Tem acarretado, vem afetando a economia. E ainda nós estamos falando de preço, de aumento de preço. Tem lugares no mundo, países, onde nem tem mais o produto, né? Então, essa é uma grande preocupação. Vamos saber agora como fica tempo e temperatura com Bruna Neves na tela. Boa tarde, pastor Laércio. Boa tarde a todos. Nesta quinta-feira, a zona de convergência intertropical segue deixando o tempo instável por toda a costa norte do Nordeste. O dia ainda vai ser marcado por muita nebulosidade e risco para temporais em São Luís e também Teresina. Tem previsão de chuva forte em vários momentos sobre o litoral do Ceará. E muitas nuvens se formam e pode chover a qualquer hora do dia sobre o Rio Grande do Norte. A chuva pode vir moderada ou de forte intensidade, principalmente à tarde. As demais áreas do Nordeste ainda seguem com bastante sol e calor e condições de chuva, principalmente a partir da tarde. A previsão para esta quinta-feira em Imperatriz e toda a região é de sol encoberto com aumento de nuvens e possibilidade de pancada de chuva no decorrer do dia. Em Imperatriz, a mínima registrada foi de 23 graus e a máxima chega aos 34. Já em Davinópolis, a mínima foi de 24 e a máxima chega aos 33 graus. Em João Lisboa, a mínima foi de 25 e a máxima chega aos 34 graus. Em Governador Edson Lobão, a mínima foi de 23 graus e a máxima chega aos 33. Agora nós vamos para a região do Bico do Papagaio, em São Miguel do Tocantins, a mínima foi de 24 graus e a máxima chega aos 33. Em Axixá do Tocantins, a mínima foi de 23 e a máxima chega aos 33 graus. Em Itaguatins, a mínima foi de 24 e a máxima também chega aos 33 graus. Por hoje é só, voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Bruna. Tá aí, portanto, bom, previsão de chuva confirmada mesmo, né? Porque já está o tempo. Tem imagem aí do tempo aí, Daniel? Como é que tá aí agora? Dos altos aqui da nossa TV Meio Norte, a gente tem imagens aí para você. Tem imagem aí, Daniel? Tem? Coloca aí, coloca pra gente aí. Coloca aí. Olha, aí, ó, tá aí o tempo chuvoso, já chovendo, encoberto. E a chuva que já vinha de longe. Já vinha de longe e foi se aproximando e agora está aqui, ó. Você está vendo justamente aí algumas imagens diretamente aqui dos estúdios da TV Meio Norte. Nós estamos aqui no 12º andar, ou seja, a gente tem uma visão geral, não somente da cidade de Imperatriz, bem como também de toda a nossa região. Isso aí são imagens antes da chuva, ou seja, a chuva quando estava vindo e se aproximando. E agora, põe de novo aí as imagens, como é que está agora? E é isso aí, põe as imagens agora, como é que está aí, olha. Por toda a nossa, não só Imperatriz, mas por toda a região. Olha, não dá nem para ver mais nada lá do outro lado, né? Muita água, muita chuva por toda a nossa cidade. Muito bem. E aí, Denis Lopes, o avião acabou de chegar no Brasil, foi isso? O avião que nós mostramos aí no início, que foram buscar as pessoas que estavam na Ucrânia, famílias, pessoas que estavam lá e também animais, né, de estimação. Esse avião acabou de pousar e nós temos aí a nossa equipe, nossa produção, tem imagens aí das pessoas chegando, das famílias chegando. Coloca aí pra gente, coloca aí pra gente. Comitiva, aguardando esses nossos queridos brasileiros, né? E graças a Deus, né? Graças a Deus chegaram aí e estão em casa, né? Que coisa boa. E recepcionados, portanto, aí
presidente Jair Messias Bolsonaro. Muito bem, a gente vai ficando por aqui e a gente, com essas imagens, vai também se despedindo de você e a gente volta amanhã, se Deus assim nos permitir. Grande abraço, fica com Deus e até lá.